Boa noite, estamos começando mais um podcast Evangelizar. Eu sou o Daniel. Boa noite, eu sou a Anice. E estamos então começando mais um programa. Antes de começar, curtam, compartilhem e principalmente se inscrevam no canal. A gente precisa da ajuda de vocês para manter o nosso canal no ar. Isso aí. Compartilha, né? Compartilha, se inscreve no canal e curta os vídeos. Isso aí. Queremos agradecer também nossos apoiadores. A Giganet, a Funerária Gerson, o Rodrigo Veículos e a Foto e Vídeo São Luís. Muito obrigado. Essas pessoas acreditam no nosso trabalho e queremos que você acredite também e divulgue, um apoiador. Seja um apoiador. Já compartilhando já está ótimo. Já está ótimo, né? Se inscrevendo, curtindo, acompanhando, já está ótimo. Então, o intuito do nosso programa, o nosso lema é conhecer para amar. Então, mais uma vez, vamos conhecer um pouco mais a nossa Igreja Católica para poder amá-la mais. E o assunto de hoje é muito bom. Muito gostoso. Muito gostoso o assunto, né? Para participar hoje, para nos ajudar, nós temos como convidado um seminarista do 2º ano de Filosofia do Seminário Mater Ecclesiae de São Paulo, o Matheus Barcelos, que vai conversar com a gente sobre oração. Então, boa noite, Matheus. Seja bem-vindo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Tudo bem. Matheus, vamos conhecer quem é o Matheus. Quem é o Matheus? Sim. A biografia, né? Assim, Isso quem aí. é o Matheus? Quem Falar é o na Matheus? terceira pessoa, né? Bom, eu nasci em Porto Alegre, né? Em 98, então eu tenho 26 anos. Às vezes não parece, né? Que as pessoas dão menos idade pra mim. Mas nasci em Porto Alegre, daí me criei em Canoas. Daí morei em Canoas com a minha mãe um tempo. Aí depois, com 14 anos, fui morar com a minha tia em Sapucaia. E depois eu fui morar em Novo Hamburgo. E daí decidi entrar no seminário, mas antes de vir para Novo Hamburgo. E agora estou aqui na paróquia. Um pouco resumo, assim, né, da minha vida, sem os pormenores, né, mas... O que Veio fez? de família católica? A minha família, a maioria, eu posso dizer que todos, assim, são batizados, mas não são praticantes, né? Não vão na missa diária, assim, não tem aquela vida de fé que tu vê nas pessoas mais... que estão mais próximas, assim, da igreja, né? Sim. Sim. E o que te fez, assim, querer ir para o seminário, se tornar um padre, já que a família toda não é envolvida, assim, com a igreja? Então, quando eu me mudei para Sapucaia, com 14 anos, né, 14 para 15 anos, a minha prima, ela participava de um grupo de jovens, lá da Capela São Miguel, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Sapucaia. Daí ela me convidou para ir para esse grupo de jovens, e eu comecei a participar do grupo e tal, mas um pé no mundo e outro na igreja, assim, eu estava recém entrando, assim, naquele meio, conhecendo aquelas pessoas que iam na igreja, mas não tinha nada, assim, desejo sobrenatural, algo que me atraía, assim, era simplesmente porque tinha mais pessoas para conviverem, né? E qual que era o grupo de jovens? O grupo se chama JAS, sigla de Jovens Apóstolos do Senhor, lá de Sapucaia. Ele é até eles foram uma desmembração, assim, do CLJ, que a gente tem aqui na diocese. Bacana. Então, daí participei, acho que foi uns 6 ou 7 anos lá do grupo. Bastante tempo. Só que só pro final que eu comecei a ver os frutos, digamos assim, né? Porque eu ia na missa dominical e apesar de não ter aquela consciência de exame de consciência, de confissão, de comungar em estado de graça, mesmo assim ia até a comunhão sem essa graça, assim, esses requisitos. Essa é uma graça mesmo, né? Para poder comungar. E até engraçado porque quando eu me mudei para Sapucaia, eu não tinha até então a primeira comunhão em crisma. Quem me pediu para mim fazer a primeira comunhão em crisma foi minha tia. Então, e eu fiz a primeira comunhão em crisma e até foi no modelo, assim, de 2 meses de catequese. Foi bem rápido, assim, algo muito, muito rápido. E, enfim, daí eu comecei a me aproximar, assim, da igreja, né? Comecei acho que isso eu já estava com 22, 23, hoje eu estou com 26, né?
comecei a me aproximar da igreja de uma tal forma assim que eu queria rezar mais, queria estar mais na igreja, diante do Santíssimo. Recebi uma graça que eu não consigo explicar assim como que eu recebi isso, mas é uma graça do tipo de que tu consegue perceber o valor que tem a missa e o valor que tem a Nosso Senhor ali na Eucaristia, que tem o padre lá como um pastor que guia os fiéis, né? Apesar da gente ver muitos maus exemplos dos padres hoje em dia. E, enfim, comecei a me aproximar mais da igreja nesse sentido, né? Fazia retiros também junto com o grupo de jovens. Fui um tempo no grupo de oração lá da capela e tinha 2 amigos que eram mais próximos assim da vida de fé, apesar de não darem um bom testemunho moral, mas me ajudaram também nessa caminhada. E com tudo isso, Deus começou a me atrair, chegava um momento que eu já não tinha mais alegria em viver a vida cotidiana de um rapaz de 20 e poucos anos. Eu trabalhava na época, né? Trabalhava de manhã e tarde, o dia inteiro, né? Estudei um tempo, fiz uma faculdade, né? Antes de entrar para o seminário. Só que já não mais preenchia meu coração. Tá morando com a minha tia, né? Apesar de ser uma pessoa muito boa, minha prima também morava junto com a gente, né? Ser uma pessoa muito boa, assim, me incentivou muito. Mas enfim, é um desejo que tu não consegue explicar muito bem. De que tu precisa dar a tua vida assim para Deus como 24 horas por dia. Isso me chamou e me fez procurar onde que eu ia responder isso, né? E acabei parando no seminário. Então tu é uma vocação adulta? Sim, uma vocação adulta. Tu fez faculdade de quê? Tu chegou a concluir, não? Sim, concluí. Eu fiz de processos gerenciais no modelo de tecnólogo, né? Que é um tempo reduzido para pessoa que está no mercado de trabalho, que precisa de um Muito estudo, bom. né? Então quando tu foi pro seminário, aí tu foi pro Betânia? Fui para Betânia, mas Betânia. antes disso eu tive que fazer um processo de discernimento, que a diocese me pediu para que eu me mudasse para a diocese, para poder conhecer mais aqui a realidade da diocese, das paróquias, e mais do que isso, estar inteirado numa comunidade da diocese, porque no fim das contas a religião, o catolicismo, ele se faz numa comunidade, né? Não tem o catolicismo de uma pessoa só ou de um grupinho de pessoas, mas é uma comunidade viva que vive a fé em torno do sacramento, né? Em torno do Santíssimo Sacramento, que é a fonte de tudo. Aí me mudei para a diocese, fiz um ano de acompanhamento e no próximo ano, daí então 2023, entrei para Betânia. E isso que tu tinha falado antes ali, que tu não sabe realmente o que foi, não é que não sabe, não consegue explicar como que te atraiu para dentro da igreja, né? Isso tem a ver com o nosso assunto de hoje, a oração. Tu era muito fervoroso em oração? Eu posso dizer que tem assim, tem influência, tem relação, né? Porque quando eu estava numa vida no mundo, uma vida no pecado e uma vida na igreja, né? Um pé no pecado e um pé na igreja, não tinha vida de oração, porque era algo muito material, terreno. Ia no grupo porque alguém me convidava, tinha pessoas legais, tinha meninas bonitas, depois também, a gente ia para festas com aquelas pessoas que iam no grupo, né? Uma amizade, né? Tinha uma amizade, assim, não profunda, mas superficial, que me atraía. Bem terreno. Só que com o tempo, como eu tinha dito, né, com as missas, com retiros, com o próprio grupo de jovens, né, aqueles encontros que falavam sobre coisas mais elevadas, aquilo acabou me atraindo e em um certo momento Nosso Senhor pediu para que eu ficasse mais perto dele e isso acontece através da oração, né? E então vamos saber o que é a oração em primeiro momento, né? Como que se faz uma oração? O que é a oração? Tem como nos explicar um pouquinho? Antes de entrar no tema propriamente dito, eu peguei algumas passagens da Sagrada Escritura para que a gente possa entender a importância da oração, né? E de quanto que Nosso Senhor fala da oração na Sagrada Escritura e de como que Deus quer que a gente esteja em nós essa necessidade que a gente tem, né? Que sem isso a gente não vai para o céu. Então, primeiro, em Mateus, no capítulo 7, versículo do 7 a 8,
Nosso Senhor vai dizer assim, né? Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Aí um pouco mais adiante ele vai dizer: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, nesses dois trechos aqui do capítulo 7 de São Mateus, Nosso Senhor ele fala um pouco sobre a iniciativa, né, da gente tomar a iniciativa de querer bater a porta, isso é de querer ter uma vida de oração, e depois ele nos fala sobre a confiança, né, de que apesar da gente, a gente percebe a nossa miséria, percebe que a gente não é digno de muita coisa que Deus tem nos dado, mas mesmo assim a gente quer estar mais perto dele, né? Então ter essa confiança de se aproximar dele, que ele vai nos receber, apesar da nossa miséria. Também em São Lucas, no capítulo 18, diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Nessa passagem aqui, Nosso Senhor quer nos dizer sobre a perseverança. Porque apesar daquele juiz negar a abertura negar aquilo que a viúva lhe pedia, pela perseverança dela, ele concedeu. Então nos mostra, e Nosso Senhor está nos dizendo para que a gente seja perseverante na oração, apesar de que muitas coisas que a gente pede e que podem ser que não sejam úteis à nossa salvação e que por isso Deus não nos dá, mas que a gente não deixa de pedir. Ou que a gente também persevere para fazer um discernimento para saber se aquilo que a gente está pedindo é algo útil para a nossa salvação, né? Muitas vezes a gente pede coisas que não nos são úteis. E muitas vezes a gente acha que vai fazer a oração, pedir uma vez e deu também, né? Exato. A falta da perseverança, né? Exato. Perseverar, e se Deus, se for da vontade de Deus, ele vai te atender. Mas tem o outro lado também, que se tu fica pedindo demais, cadê a confiança em Deus? Também. E aí? Como ponderar isso? Pois aí? é porque às vezes a gente fica, eu já pedi para Deus, agora eu tenho que confiar nele também, deixa ele agir. Ou tu para de orar. O que Jesus está nos dizendo aqui é justamente para que a gente peça mais vezes a mesma coisa. Porque se ele não nos deu, a gente tem duas causas, né? Ou porque aquilo não vai ser bom para a nossa salvação, ou porque a gente não está sabendo pedir da maneira certa. Mas nunca de que eu vou deixar de pedir porque uma vez basta. Nosso Senhor está nos dizendo para a gente insistir na oração. Insistir na claro oração. Aqui, né? São Mateus está nos dizendo. Tanto que, pensando nisso, Jesus deixou a oração, né, do Pai Nosso. Do Pai Nosso. Porque senão ele não deixaria uma oração pronta. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Cada dia eu vou pedir o pão. Vou pedir o pão que eu necessito, né? Pedir o perdão. Pedir o perdão, pedir a graça a graça mesmo de um estado de graça, a confiança, né? E a nossa inspiração aqui do podcast é Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho é resultado de muita perseverança de oração de uma mãe, né? Porque a mãe dele, ela rezou por 30 anos, né? Pela conversão dele. E hoje é um santo, uma inspiração, um mestre um santo doutor, né? Um santo doutor da igreja. E até conta, né, a história que a mãe dele foi confessar um dia e pediu pro padre, reza pelo meu filho, para ele se converter. E o padre falou: reza tu. Então, tu tem que rezar. E então foi muita oração, 30 anos de oração, então muita perseverança. Foi perseverante, né? Perseverante na oração, pedindo sempre pelo filho, ou seja, eu não vou desistir, porque é importante para mim, que é meu filho, né? Então, às vezes, nem sempre a gente sabe o que a gente merece, mas a gente sabe o que a gente... Às vezes a gente sabe o que a gente está precisando. Então, ser perseverante, se Deus vê que a gente merece, vai dar a graça. Então significa que a gente confia, mas insiste.
Mas insiste, né? É que nem um filho, né? Quando o filho quer alguma coisa, o pai diz não. Não, aí eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo. Não, daqui a pouco o pai, tá, toma. E não tem momento que a gente acaba pensando, agora ele merece? Agora ele merece. Né? A gente com o tempo assim que vai vivendo a fé e vai vivendo a fé, né? A gente vai percebendo o que a gente pede é bom ou não para nossa salvação. Porque a gente pode pedir bens terrenos, né? Mas a coisa última, assim, eu digo, a coisa mais importante que a gente precisa pedir é a nossa salvação e tudo aquilo que nos ajude a isso. Por exemplo, posso pedir para Deus me dá um carro. Deus me dá um carro. Eu vou lá todo dia, Deus me dá um carro. Tá, mas se esse carro, Deus pode, ele não está no tempo, né? Mas ele sabe. Eu fazendo uma hipótese aqui. Uhum. Deus me deu um carro, daí eu vou lá, acelero o carro a 150 numa via que pede 50, bato o carro e morro. Não estou em estado de graça, provavelmente vou ser condenado. E daí? Daquilo não estava em vista da minha salvação. Então Deus sabe o que mais do que a gente precisa. Mas a gente, de um outro ponto de vista, a gente precisa buscar saber se aquilo que a gente está pedindo é correto, né? É para a nossa salvação ou não. E à medida que a gente vai pegando um hábito assim de rezar mais, né? Uhum. Um hábito de oração maior, a gente também vai percebendo, né? Que tem coisas, eu estou pedindo isso não é bom para mim. A gente vai percebendo muita coisa, né? Sim. A gente vai amadurecendo com a fé e com a oração. A santidade, ela consiste na gente conformar a nossa vontade com a vontade de Deus. E algo que eu pedi no início da minha conversão e que eu acho que Deus tem me concedido muito Deus, eu pedi muito para Ele e continuo ainda pedindo hoje que eu seja santo. Eu quero ser santo. Acho que vocês também querem, né? Uhum. Ser santos. Santidade é a gente viver eternamente na presença de Deus. Não quero me afastar dele. Só que para eu ser santo eu preciso fazer a vontade dele. Nosso Senhor disse, né, que seja feita a tua vontade e não a minha. Se for possível, se afaste de mim esse cálice, né? Sim. Mas se for possível, se for a tua vontade, senão eu sigo a tua vontade. Então, no fim das contas, a gente precisa pedir constantemente que a gente possa ser santo e que a gente possa fazer a vontade de Deus em tudo. Dependente se as coisas não vão ser como que a gente quer, né? Ou vão ser difíceis. Sim. Vocês estão iniciando agora o podcast recentemente, né? Pode ser difícil, mas se é da vontade de Deus, vocês precisam continuar, apesar de ser difícil. E ser humilde também para quando Deus disser não é da minha vontade isso, para a gente saber largar. Deus pode dizer para mim, e por isso que eu estou no seminário, né? Não é da minha vontade, filho, que tu fique no seminário. É da minha vontade que tu faça outra coisa, vive em outro estado de vida. Eu tenho que ser humilde para aceitar isso. E como que tu consegue entender isso? Através da oração. Através da oração. A oração te faz entender. Vai nos fortalecendo, né? E a gente vai compreendendo. É por isso que é bom, então, a perseverança na insistência da oração. Na essência da oração. E quando tu disse aí, né? Porque a gente quer ser santo, mas na oração a gente tem que buscar, né? O que eu preciso também para ser santo? Preciso melhorar, preciso ter mais paciência, preciso ser perseverante, Sim. preciso ter mais calma. São coisas que a gente vai se moldando, né? E tu sabe, sim, também que tem muitos momentos que a gente persevera na oração. E persevera muito, e daí tu pensa assim, poxa, Deus já deve estar de saco cheio de mim, né? Agora eu vou deixar um tempo. E daí nesse tempo que tu deixa, as coisas começam a acontecer totalmente ao contrário, né? Aí Deus chama, o meu filho tá esquecendo. E daí tu fica, às vezes tu até te afasta da oração. Uhum. Porque daí tu pensa, o que eu vou falar? Vou falar de novo aquilo para Deus? Daí tu acaba, tu acaba se abandonando um pouco. Já aconteceu momentos assim comigo, no meu acho íntimo. que todo mundo, todo mundo, né? A gente reconhece que a gente não é capaz de um Deus tão grande. A gente precisa pedir a graça da humildade e nisso abrir o coração para Ele na oração. Senhor, eu sei que eu tô aqui de novo, tô pedindo isso, mas o Senhor sabe da minha miséria e sabe que eu preciso dessa graça. Se isso for para minha salvação, para eu viver eternamente contigo, que o Senhor possa me dar essa graça, ou senão me mostra o caminho que eu tenho que seguir. Então, é bem isso, sabe, de
da gente ser perseverante, né? E uma oração meditada, né? Exato. E isso entra num ponto interessante, né? É sobre a diferença entre oração vocal e oração mental. E oração mental, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas rezar o terço, aí fica só repetindo, mas a primeira vez que tu reza um terço todo, a primeira vez que a pessoa que começa a rezar um terço, realmente ele começa a repetir. Fica uma coisa vazia, né? À medida que a pessoa vai perseverando, conseguir entender o vai poder perseverando, aquilo fica tão mágico, né? Aquilo sai de uma forma, aí tu aprende a meditar, que sai de uma forma que quando termina, não, já terminou. Tá, agora eu vou rezar outros mistérios, então eu vou rezar mais um pouco, daí a pouco tá rezando. Também tu não pode pegar, agora eu vou rezar o terço e ficar pensando, eu tenho que pagar uma conta. Não, mas aí é que tá, aí é que entra a perseverança, né? Porque a perseverança, à medida que você vai perseverando, vai ficando tão natural que você não perde mais o foco. Né? Só que cada um, tem gente que nem todo mundo se identifica a rezar um texto. Tem gente que se identifica a falar, a meditar com a Bíblia. E pode, sabe que é interessante, né? Que trouxe algumas referências para nós, né? Para responder algumas dúvidas que a gente poderia ter, né? Sim. Então me baseei aqui nos catecismos que a gente tem disponíveis, né? O catecismo da Igreja Católica, o amarelinho, né? O catecismo que é atribuído a São Pio X, mas na verdade é um catecismo que foi feito no início do século XX pelos bispos da Itália, foi aprovado por São Pio X, e o catecismo de Trento, né? Do concílio do século XVI. E daí, no catecismo do concílio de Trento, ele vai dizer em um trecho que a oração vocal tem a sua vantagem e necessidade, pois excita o fervor da alma e abrasa a devoção de quem reza. Como Santo Agostinho descreveu dessa maneira: muitas vezes as palavras e outros sinais levam-nos com maior insistência a aumentar o desejo das coisas santas. Ou seja, como a gente é um ser humano feito de corpo e alma, a gente precisa de coisas sensíveis, visíveis, sinais visíveis que nos façam a levar algo sobrenatural. A gente não pode, e parece que, pelo menos entre nós, a gente consegue perceber isso, ficar somente no sinal. Né? Por exemplo, um sinal, uma placa de trânsito. Ou um semáforo, né? O semáforo é um sinal de trânsito. O sinal não está o fim último do sinal não está no sinal. Ele está no que me leva a fazer. O sinal vermelho me leva a parar. O sinal verde me leva a avançar. Então, a oração vocal ela é um sinal para onde eu tenho que ir, mas eu não posso parar na oração vocal. Eu não posso parar, como a gente está falando sobre o terço, né? Eu não posso parar no terço vocalmente. Eu preciso ir além. E esse além é a contemplação dos mistérios. Se a gente estudar um pouco e pesquisar na internet, a gente vai saber que cada mistério, cada dezena do terço que a gente reza, tem algo para contemplar. Então a gente precisa ir ali, nesse local que o sinal está me levando. E é um exercício mental, né? Sim. Porque tu vai exercitar mentalmente o terço. Tu começa, rezar ali o Pai Nosso, e daí na hora do mistério, ou Ave Maria, né? Daí na hora do mistério, daí tu tenta imaginar que aquela cena está acontecendo. Tipo isso? E Exato. aí tu vai daí tu vai, em vez de tu focar em pagar uma conta, tu vai pensar assim, vou meditar pensando naquele momento. Exatamente. Aí tu vai rezar aquela dezena pensando. E tu começa a te entregar. E Jesus sendo flagelado. Exatamente. E Jesus carregando a cruz por nossos pecados. Exatamente. E é interessante, né, porque tu tem 10 bolinhas, 10 contas, 10 Ave-Marias para meditar. Por exemplo, hoje é sexta, a gente está meditando os mistérios dolorosos. Primeiro mistério doloroso, a agonia de Nosso Senhor. Então, o que vai me levar a meditar, ou seja, a pensar, a introjetar em mim, na minha alma, a agonia de Nosso Senhor? O que vai me ajudar a fazer isso? O que pode me ajudar a fazer isso? Por exemplo, para a gente exercitar a nossa imaginação, a gente precisa de imagens, né? De filmes, de desenhos, de coisas. Então, acho que é algo muito interessante, que é o filme do Mel Gibson, do A Paixão de Cristo. Sim.
ele começa, né, com a agonia de Nosso Senhor. E por que não? Tu coloca no YouTube ali, trecho da agonia de Nosso Senhor no horto. Aí assiste ali 2 minutinhos, aí tu pega o terço e vai meditar sobre a agonia. Aí tu começa a pensar naquelas Ave Marias, né? A Ave Maria é como se fosse uma música de fundo. Sim. Tu explicando isso, entra dentro de uma coisa que me fez, assim, abrir uma luz, que tô falando, né? A questão das imagens, né? Por que a Igreja Católica tem? Então, por causa disso, para tu conseguir enxergar aquilo, né, de uma forma mais realista, né? Impressionante. O filme, tu pensa a flagelação, Jesus foi flagelado, e tu vê aquela imagem ali do filme. Que nem quando tu vai diante da Nossa Senhora, né? Tu tem uma ideia muito... Tu tem que imaginar. Eu acho que a imagem aqui tá num sentido análogo, né? Sim, eu ia falar de imagem no sentido de uma imagem cerâmica, né? Isso. Mas parece que no sentido educativo, né? Educativo. É tudo, né? Não é só porque tu quer educar, tu quer mostrar que aquilo ali tá ali e ela é assim, aconteceu de uma forma, né? Que nem a gente conversava outro dia com o Felipe, né? Aquele teatro que foi feito em Nova Hartz, aquilo era tão real que o moço invadiu e foi tentar salvar Nosso Senhor, porque aquilo para ele... Então a imagem é muito educativa, né? E vamos falar então de Nossa Senhora. Porque assim, a Nossa Senhora tem a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, porque é sempre a mesma, só que são situações diferentes, né? São momentos diferentes que ela fez os milagres, em que ela... Então a gente se espelha na Desatadora dos Nós, ela vai estar lá com desatando o nó e pisando na cabeça da serpente, né? Então cada imagem de Nossa Senhora é o que tu vem falar ali, é o que remete, é uma ilustração para tu pensar assim, poxa... Te leva a meditar. Nossa Senhora estava pisando na cabeça da serpente, daí tu já vai rezar o mistério pensando, né? Uma vez, uma história que eu vou contar, a gente estava fazendo uma caminhada, né, perto de casa. De noite. Asfalto e mato. E do nada, assim, nós saímos de casa cantando. Cantando, a Isabela, assim, do nada começou assim. A Isabela era bem pequena e fizemos a caminhada toda cantando. Aquela música de Nossa Senhora, pisou na cabeça da serpente. E a gente foi cantando a música e voltamos cantando, conversando. Bem e aí o trecho que a gente estava passando. De novo. Quando Na a gente volta, voltou, tinha uma serpente, uma cascavel, com a cabeça esmagada. Atravessada no lugar que a gente passou, morta. No lugar que nós passamos, morta ali. Só a cabeça dela esmagada ali. Tu olhava exatamente assim que foi. E não tinha sinal de pedra, de pau. Só tinha ela morta, atravessada no lugar que a gente ia passar. Isso é um carinho de Nossa Senhora. Um carinho de Nossa Senhora. Porque era de noite, só tinha mato e a gente foi o tempo todo pedindo pra ela, né? Nós os únicos, ninguém passou na rua assim. Pisa na cabeça da serpente. E foi, aquele dia foi arrepiante. Quando a gente voltou, a gente ficou tudo assim. Essa questão de Nossa Senhora é interessante, né? Porque minha tia também me perguntou uma vez, eu expliquei pra ela, né? Que Nossa Senhora tem vários títulos, né? Tem várias aparições. Nossa Senhora de Fátima apareceu em Fátima, Portugal. Nossa Senhora de Lourdes apareceu na França. Nossa Senhora das Lágrimas apareceu aqui no Brasil. Nossa Senhora Aparecida apareceu no Brasil. E daí, de cada aparição de Nossa Senhora em cada canto do mundo, tem uma história por trás e que daquela história surge uma imagem. E daí tu começa a te remeter aquela imagem por aquela história, né? Então, Nossa Senhora dos Desatadores dos Nós, eu não conheço muito bem a história, mas com certeza ela é fruto de uma história, de uma aparição de Nossa Senhora para algum santo, para alguma uma aparição particular ou algo mais público, né? Então é algo bem simples assim de entender, não foge muito, né? Mas voltando então à parte da contemplação, então tu falavas do texto, da forma então da gente meditar, de pegar o filme, olhar aquela imagem, lembrar daquela imagem. Então eu falava sobre o filme, né? Porque isso nos ajuda, imagens que vão nos ajudando. Imagens eu digo no sentido de uma imagem que está na tela, né? Sim. Aquela imagem tá me ajudando a depois, quando eu for rezar o terço vocalmente, né? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Nessas Ave Marias eu tenho que fazer o esforço, é uma sese, né? Um esforço meu
que é movido pela graça para poder pensar no que Nosso Senhor estava vivendo naquele momento. A agonia que ele estava sentindo, ou seja, toda a dor que ele estava sentindo, o suor sangue que o Evangelho fala, como que ele estava naquele momento, né? De que maneira que fisicamente ele estava sentado, ele estava prostrado, ele estava de pé, olhando para o alto, o que ele sentia, o que passava na cabeça dele. Imagina, olha quanta coisa já dá para comentar. Com 10 Ave Marias, com o tempo tu vai vendo que é pouco. Que pouco. E o que se diz, né? Os teólogos e muitos padres dizem que a gente não precisa se deter nas contas. Chega um momento, se tu está contemplando aquele mistério da agonia, tem muita coisa para contemplar ainda, Nosso Senhor está te dando a graça para poder continuar naquela contemplação, naquela meditação, então tu continua. Não precisa parar na décima Ave Maria, porque o sinal remete a algo. A gente não vai parar no sinal. Ou seja, eu não vou parar na 10ª Ave Maria. Eu vou ir para o que o sinal está me dizendo. Se o sinal está me dizendo, medita a agonia do Nosso Senhor, aí surge várias coisas, né? Algo que eu estou passando na minha vida, algo que Deus quer me dizer. Então eu vou continuar no que o sinal está me dizendo. Tu sabe que eu faço isso sem saber. Porque assim, quando eu estou dirigindo, quando eu estou indo para o trabalho, então eu deixo uma criança numa escola, deixo outra criança na outra escola e sigo pro meu trabalho. Então assim, e aí eu vou rezando. E aí como eu não posso estar ali cuidando, porque eu tenho que cuidar da direção, não posso estar cuidando das bolinhas, então eu vou rezando em voz alta, vou fazendo a minha oração em voz alta, tá ali no carro, e eu vou rezando as Ave Marias até onde eu sinto vontade. Porque ali eu não estou contando, eu estou dirigindo, eu estou só rezando, meditando, rezando. E às vezes dá tempo só de rezar um pouco mais de uma dezena, mas isso já me deixa ir chegar no trabalho assim, com uma alegria imensa, né? Aí eu já chego leve. Mas eu pensava, mas eu não tinha essa certeza que eu posso rezar quantas eu quiser. Eu ia porque eu pensava, eu não posso ficar cuidando, eu tenho que dirigir, eu não vou cuidar das bolinhas. E que nem tu falou ali, que então tu vai meditando, vai rezando ali o terço e vai meditando. E daqui um pouco o sinal está dizendo que tu tem que continuar naquele mistério, naquela contemplação, né? Então, daqui um pouco tu tá entendendo, daqui um pouco tu pensa assim, poxa, eu quero entender mais, eu não tô conseguindo compreender, por que tu quer que eu continue aqui? Daí tu muda a tua oração e para de orar daquela forma e começa a orar de outra forma? Existe dois tipos de oração, né? A oração vocal e a oração mental. A oração mental, ela não depende tanto de palavras, né? A oração mental é isso que a gente está dizendo agora um pouco aqui, de que tu usa mais faculdades da alma que não está ligada com algo externo. Então, a oração vocal, ela precisa te levar para uma oração mental. Esse que parece que é um pouco a tua Porque a gente chamou aqui tua dúvida. O pessoal da Renovação Carismática, né? Veio o Paulo e o André, né? E a gente falava justo sobre isso. Só que daí foi quando eles falavam sobre as línguas, né? Daí tu começa a ter a mente, né? E daí com um pouco tu começa a falar em línguas, porque tu tava na mental, tu tava ali, e daqui um pouco tu vai abrindo revelações através, só que começa a fluir através de línguas, né? Começa como um exercício, né? Porque começa como um exercício. Só que em vez, em vez de estar rezando o Pai Nosso, ou Ave Maria, já começa aquelas oração em línguas, né? Sim, oração em línguas, né? Então daí, mas eles estão rezando mental também. Sim. Qual que é a diferença entre rezar em línguas e essa oração? Eu consigo te dizer um pouco mais sobre a oração vocal e mental, né? A oração em línguas eu não tenho esse dom, né? Porque a oração em línguas é um dom, não é algo, um desejo humano, algo que cada um tome para si e use da maneira que quer, é um dom. Não pode ser usado de uma maneira irresponsável, né? Tem que ser usado de acordo com a altura do dom que foi recebido, né? São Paulo vai dizer que tem os dons e um deles é o dom de línguas. Então eu não vou usar de uma maneira responsável, mas como eu não tenho esse dom e nunca me aproximei dele, então de quem não tenha, né? Eu não tenho propriedade de falar, mas o que eu sei dizer, o que o catecismo nos diz,
é de que existe essa divisão assim da oração vocal e da mental, né? Perfeito. Antes tu estava citando ali, não sei se tu quer continuar, não sei se tu terminou também a apresentação ali, tu ia falar de Lucas? Não chegaste a falar. Assim, então, tem outras passagens, né, que a gente pode utilizar também para iniciar um novo tema, né? Porque vocês viram, a gente estava conversando aqui, foi iniciado na passagem, né? Do que Nosso Senhor estava nos dizendo através dos autores sagrados. A gente começou a conversar e daí veio vários temas, né? Em cima da oração. Então, Nosso Senhor é esperto, né? Mas eu trouxe outro também aqui, que é de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo a tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Me parece bem claro, né? Nada mais claro do que isso. Então, Deus está nos dizendo para a gente ser humilde quando a gente vai querer nos aproximar dele, né? Pessoas soberbas não têm a presença de Deus. E esse foi o pecado que os nossos primeiros pais caíram, né? O pecado de soberba. O pecado que Lúcifer caiu também foi o pecado de soberba. E o quanto que Nosso Senhor não encarna na pessoa dele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é tão visível e tão patente nisso, né? Da humildade que ele traz consigo. Então, quando a gente vai se colocar em um momento de oração, a gente precisa ter diante da nossa presença as nossas misérias, os nossos pecados, de quanto que durante a nossa vida a gente ofendeu a Nosso Senhor, de quanto que depois a gente ter descoberto que algo era algo que ofendia ele, que machucava o coração dele, e mesmo assim por preguiça, por assim vaidade ou por não querer se corrigir, a gente continuou naquele pecado, naquela ofensa que a gente estava fazendo ao Nosso Senhor. Então, isso, lembrar dessas coisas, né, dessas coisas ruins, mas que por algum motivo Deus permite para que a gente possa ser humilde, né? Porque se não houvesse pecado, se não houvesse uma miséria humana, não me parece que haveria humildade. Porque a humildade, ela vem algo como humilhação, né? Eu me humilho porque eu reconheço a minha miséria. Porque eu sou miserável, então eu reconheço essa minha miséria, que esse reconhecimento já é uma graça, não é um mérito próprio. E reconhecendo essa graça, Deus me dá mais uma graça de me aproximar dele. E a humildade de pensar, que nem conversou com Deus, vou melhorar, vou evoluir, assim como o pecado, né? Pedir perdão desse pecado, vou tentar não cometê-lo, né? Sempre buscando melhorar. Buscando sempre se corrigindo. Sempre, né? se corrigir. Isso aí, essa é a palavra. Ou deixar que corrigir. Deus nos corrija também. Que Deus vá nos moldando, né? Os 10 mandamentos estão aí, né? Basta que a gente peça para Nosso Senhor para nos mostrar como que eu estou vivendo e se a maneira que eu estou vivendo está de acordo com o que o Senhor quer. E daí ele vai nos corrigindo, a própria palavra vai nos corrigindo. Né? E isso que esse teu jeitinho de falar, assim, aquela oração que é o que os padres sempre dizem, né? Tem que ter intimidade com o Senhor. Dom João falava muito aqui. Tem que ter intimidade com o Senhor. Ele quer que faça uma oração com intimidade com Ele. Então, assim, não precisa procurar palavras difíceis, né? Basta se entregar, que nem tu disse. Então, me mostra, me molda, me corrija, né? E Deus vai nos corrigindo, vai nos mostrando. A gente tem que lembrar que o catolicismo não é uma religião da palavra, de uma palavra escrita, né? Muitas vezes, até um ponto assim que eu acho interessante de pensar, né?
quando a gente fala palavra de Deus, a gente pensa muito na palavra escrita, né? Escrita. Na Bíblia, lá Sim. naquela coisa mais material, né? Mas a palavra se fez carne, quando São João fala, é Nosso Senhor. A palavra de Deus é Nosso Senhor. É Jesus, né? Então, o catolicismo ele é uma religião de uma pessoa. Não é uma religião de um livro. Não é uma religião de normas, de cumprir tarefas, de fazer um checklist e fazendo tudo certinho. É a religião de uma pessoa. Se eu não tenho uma relação com a pessoa dessa religião, dificilmente eu vou viver o que Nosso Senhor está me propondo. Tu tem alguém que te propõe algo e daí tu vai lá naquela lista do que a pessoa te propôs, tu começa a ver a lista, não estou entendendo a lista, mas eu quero seguir a lista, sigo a lista, e que a pessoa que fez, tu se esquece da pessoa que fez. Não parece para vocês que não faz sentido nenhum? Não faz sentido. Fica apegado àquilo que a pessoa escreveu e não vai conversar com a pessoa, dizendo, eu não estou entendendo o que tu fez aqui, será que tu pode me explicar melhor, para mim poder entender melhor? Então, fazendo uma analogia com o que a gente vive no catolicismo, na religião que Jesus fundou, é isso, da gente viver na presença dele. Claro que existem as normas, existem documentos, existem isso para aperfeiçoar a nossa relação com ele, mas não para nos afastar dele. Não para se pegar só na norma, né? As normas, e não buscar. As normas que existem não é para com Deus, mas sim para com o próximo, né? Porque se tu não tiver normas, dentro da minha casa eu tenho minhas normas. Sim. Então a igreja impõe essas normas porque cada um tem que ter as normas, né? Senão vira um banzé, uma bagunça de qualquer jeito. Né? Numa sociedade perfeita, que foi fundada por Nosso Senhor, que é a igreja, ela tem a sua... Ela se relaciona com sociedades imperfeitas, né? Que são os estados, são as cidades, tudo, né? Cada relação humana, falando de alguma maneira mais natural, tem as suas ordens, tem as suas normas, né? Tem uma ordem constituída ali para as pessoas viverem em harmonia, sobre os mesmos, as mesmas regras e tudo. Isso não seria diferente de algo, uma religião ainda mais que... E também tem aquele outro lado, né? A pessoa, ela ora, ela reza ali e pede para Deus, né? De toda quanto é forma ali, daí ela pensa assim, já entendi o sinal de Deus, eu vou fazer desta forma. Daí ela acaba fazendo da forma que ela, não que o Nosso Senhor quis. Daí então essas normas vêm para travar. Não, calma aí, será que tá certo? Qual que foi o sinal que Deus te deu? Exato, ajuda né? Bastante, ajuda também a ter um controle, né? Porque a gente às vezes é levado pela emoção, né? Sim. Muitas das vezes a gente vai pelo impulso e Deus tem que mostrar pra gente, não, e a igreja tá aí para corrigir isso também, né? Exato. Os piores, os hereges são pessoas que deixaram uma vida de comunhão com Deus, de viver aquilo que Nosso Senhor propunha e deixaram de ser humildes, né? Deixaram de acolher aquilo que Nosso Senhor propõe. Nosso Senhor propõe que aqueles a quem vós perdoais os pecados seriam perdoados. Ouvir esses homens que eu tô deixando para vocês, que são os apóstolos. Agora, eu ser soberbo a ponto de não querer ouvir esses homens que Nosso Senhor deixou, porque muita gente fala, né, são homens, erram e tal. Sim, mas Deus falou para eles que eles tinham poder para dizer o que era certo e o que era errado, e deu a infalibilidade para eles. Eu também sou homem, eu também vou errar, então Exato. A pessoa tem que pensar, né? Exatamente. Eu não vou acreditar no cara. Tá, mas então tu vai ficar só pelo teu pensamento? Porque se fala muito dos tu vai dogmas. Ficar só por ti, então tu é o superior. Normas como os dogmas, né, por exemplo, que de uma certa maneira é uma norma. Então, Nosso Senhor, ele deu a infalibilidade para a igreja, a sua igreja, de uma maneira perfeitíssima. Quem sou eu, na minha miséria, para dizer que aquilo não está errado? Se Deus falou para pessoas, assim, cara a cara, que a gente está conversando aqui, dizendo que aquilo podia e que era para ser feito daquela forma. Que faça, né? Assim, né? Que então, perdoe o pecado, né? Exato, então a oração está nesse sentido também, né? Está no sentido de que eu reconhecendo a minha miséria, eu acolho aquilo que Nosso Senhor está me propondo a partir de homens que constituem a igreja.
Matheus, agora me veio uma pergunta. A quem compete, quem tem a obrigação de inserir a oração dentro na vida de uma pessoa? Como é que se dá quem tem que dar essa primeira assim, educação, né, vamos dizer, essa educação de fé, de oração, a responsabilidade. Você tem a responsabilidade? Alguém tem responsabilidade, é isso? Sim, assim... A igreja? Também, porque... Também. Mas o primeiro passo não tem que ser da igreja, né? Quando a gente pensa numa pessoa, a pessoa vai nascer numa família, né? A gente pressupõe que o casal de onde a criança nasceu seja um casal que esteja devidamente unido, né, no sacramento do matrimônio e tudo. E os pais têm deveres, né? Os padrinhos têm deveres, a igreja tem deveres. Os deveres dos pais e dos padrinhos compete também a questão da oração. Compete a inserir aquela criança na vida de fé a partir da razão da criança. Compete também o dever de rezar pela criança para que ela não se perca no caminho da vida. Dos padrinhos sobretudo, né? Porque quando a gente olha um pouco mais de perto assim, Código de Direito Canônico e até mesmo normas que a São Luís dá, por exemplo, os padrinhos precisam ser crismados para serem padrinhos. Os pais, devido à situação que a gente vive hoje, nem tanto. Não precisa, se eu não me engano, não precisam ser crismados aqui na questão da paróquia, né? Mas enfim, a gente percebe... Cada paróquia tem um diferencial. Eu não saberia te dizer se é uma regra de cada paróquia ou é uma regra geral da diocese. Mas o que eu quero dizer é que os padrinhos têm também um dever essencial na vida daquele que está sendo batizado. De educar na oração, né? De educar na oração. Porque se, no fim último de tudo, porque a gente está nessa terra? Para se unir a Deus. E a gente não vai conseguir se unir, Nosso Senhor falou para nós, e está bem claro na Sagrada Escritura que a gente não vai conseguir se unir a Ele se a gente não fizer a vontade dEle. E é difícil, muito, muito difícil a gente fazer a vontade sem a oração. Então é evidente que os pais e os padrinhos precisam introduzir a criança na vida de oração, precisam rezar pela criança, para que um dia ela possa se unir a Nosso Senhor eternamente no céu. Mas isso acontece no automático, quando a família ela é de oração. Porque assim, não adianta eu querer... a pessoa está assistindo o podcast agora. Então eu quero ensinar o meu filho a ter uma vida de oração, ser uma pessoa santa, também buscar Deus. E aí manda. E daí vai lá, filho, vai lá tu tem rezar. que rezar. Vai pro quarto e reza. Mas o filho não vê o pai e a mãe rezar. Sim. Né? Então tu só ensina, tu só consegue ensinar e dar exemplo daquilo do que tu pratica, né? Do que tu vive. Do que tu vive, né? Porque a forma mais fácil de ensinar é sendo exemplo, né? Sim. Por isso que os pais têm um papel essencial na vida de católicos, quando eles vão batizar a criança, né? Porque eu acho que um pouco os problemas de hoje em dia que a gente vive na sociedade, principalmente relacionado ao batismo, que é o seguinte, que pessoas vão batizar os seus filhos, mas são pessoas que não vivem a fé, são alheias totalmente ao catolicismo e querem batizar. Tudo bem, a igreja aceita com algumas condições, só que ao longo da vida a criança não vai ter o exemplo, né? Sim. E isso vai afetar muito, muito a fé da criança, porque no momento do batizado tem pessoas que se comprometeram com a igreja, se comprometeram com Deus, sobretudo, que iriam zelar pela fé da criança. Aí, se essas pessoas que prometeram não cumprem com aquilo que prometeram, como que a criança vai ser ajudada, pelo menos por mãos humanas e não pela graça, para ser inserida na vida de oração? Sim. Então aí é que tá, né? Agora tu chegou num ponto interessante, porque assim, no momento que os pais confiam ali a uma pessoa para ser padrinhos e madrinhas, né? Porque geralmente não se escolhem só um casal, as pessoas escolhem vários, gente, né? Então, eles têm que ter essa consciência que juntos, todos eles têm que inserir uma vida de oração na criança. Sim. E às vezes os pais deixam de lado, às vezes os padrinhos tentam, aquela família também não tem um hábito de oração, também não vai permitir. Aí fica o adendo para os padrinhos, né? Né? Você já orou junto com o seu afilhado? Uma pergunta que fica já no ar. Pegou o teu afilhado e trouxe para assistir uma missa? Né? Sim, né? Tem que ter... E também para os pais, né? Você já pediu pro padrinho buscar teu filho,
Leva na missa para mim, vamos junto na missa, vamos acompanhar. Porque os pais também têm que permitir, porque às vezes os pais procuram o batizado e não são frequentes. Sim. E aí também acaba que nenhum e nem outro faz seu papel, né? É uma situação muito incômoda, né? Para É todo complicado, mundo. Né? Pra todo mundo. Mas, enfim, né? A gente, o fim último de tudo é a nossa salvação. A nossa salvação. A gente, pela fé, a gente sabe que no final a gente vai ter 2 destinos, né? Sim. A gente vai ter um destino, 2 possibilidades, 2 né? possibilidades. Afastamento completo de Deus para sempre ou a companhia de Deus para sempre. A companhia dele, né? Para sempre. Então, o que eu quero? Eu quero a companhia dele. E como que eu vou chegar a isso? Então, eu vou ter os meios, né? E o principal e mais eficaz é a oração, né? Uhum. E para ter a companhia de Deus para sempre não vai ser o caminho mais fácil, né? Não. Porque nosso Senhor não nos prometeu uma vida fácil. Não nos prometeu. Atos. Quer continuar? Atos, capítulo 9, versículo 12, né? Durante 3 dias ele esteve cego. Aqui está falando de Saulo. Uhum. Durante 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Aqui a gente precisa só lembrar um pouco assim do contexto, né, dessa passagem, é de que Saulo ele estava num caminho ali, ele estava indo para um lugar para perseguir os cristãos. Ele era um perseguidor, né? E esse aqui é o momento de conversão dele, que Nosso Senhor chama ele e ele fica cego por 3 dias, né? Vai dizer o texto. E assim, naquele exercício de meditação que a gente estava comentando antes, né? Uhum. O que será que Saulo pensou durante esses 3 dias, né? Porque ele estava lá em oração, né? Aqui Nosso Senhor nos fala que ele estava em oração. E o que será que ele estava pensando naquele momento? Porque ele estava perseguindo os cristãos. Aí o Deus dos cristãos, que ele não acreditava, apareceu para ele e ele ficou com os olhos ele ficou cego, né? Sem ver nada. Passou 3 dias em oração. Com certeza Saulo teve um arrependimento profundo aqui. Profundo, né? Porque senão Ananias não teria imposto as mãos sobre ele. Então, e Deus não teria confirmado também, né? Com certeza Deus já sabia que Saulo iria se arrepender. Uhum. E por isso mandou Ananias. Mas esse ponto aqui, essa passagem que quer nos chamar a atenção sobre o arrependimento. Nosso Senhor diz que a gente precisa nos arrepender daquelas coisas que a gente comete de mal, aquilo que fere a Ele, para que Ele possa nos dar graças ainda maiores. Tu disse ali então que ele ficou cego porque ele teve a presença de Cristo na frente dele, isso? O fato de Nosso Senhor aparecer a ele ocasionou de alguma maneira que ele ficasse cego. Ele ficar cego. Então um grande exemplo, né, que nós devemos levar para a vida, de que a gente não tem que esperar o mal acontecer, né? A gente acontecer uma coisa assim, uma doença, para a gente se prostrar em oração. Ele só se prostrou em oração ali também porque ele só ficou diante cego, da necessidade, da necessidade. Talvez isso não faria, né? Se ele não tivesse visto o Senhor, também, ele não tivesse ficado cego, ele não teria se prostrado. Mas aí me faz né? pensar outra coisa. Se ele não tivesse passado por isso, ele não teria, ele não se converteria, né? Parece que não também. Porque às vezes a pessoa precisa passar pelo mal, pela ruína, para ele entender, não, eu preciso de Deus. Eu preciso ser mais humilde. Não, eu preciso buscar. Né? Porque, mas só buscou quando precisou. Não, porque só quando precisou que enxergou e se viu ali uma pessoa que precisava de Deus. E outra coisa que me remeteu agora, assim, que vem na mente, tô lendo essas passagens, tudo aqui, tem muitas pessoas que às vezes pensam assim, poxa, eu queria ter mais vida de oração, né? Eu queria ser mais fervoroso, eu queria buscar mais a Deus, mas eu não sei como que eu faço, né? Qual é o caminho? Caminho. O caminho é trilhando um caminho.
É caminhando. Caminhando, né? Passo a passo. É caminhando. E que tu citando aqui, me vem uma, né, de repente um adendo para essas pessoas. Pega a Bíblia e lê uma passagem. Medita e aquela pede para Deus passagem. te mostrar sobre essa passagem. Daí já começa a oração. Sim. Aí é o começo. Uma vez eu escutei eu escutei uma vez uma pregação e achei tão boa a pregação que eu escutei várias vezes, né? Mas o pregador falava que ele citava algum trecho do Antigo Testamento, eu acho que era sobre Moisés, e de que ele tinha que subir a montanha. Não me lembro porquê no contexto da passagem, né? Mas, e daí ele falava sobre subir a montanha e sobre as dificuldades da vida. Porque a gente vê uma montanha, a gente começa a ver assim, eu acho que é melhor não subir, né? É muito alto, vou me cansar muito, né? E o que seria essa montanha para nós nesse sentido, né? Para uma pessoa que quer começar uma vida de oração e quer pegar, por exemplo, a Sagrada Escritura para ler. Ela se vê diante de um texto difícil muitas vezes, né? Que ela não vai entender, ela não vai conseguir pensar naquilo, algo difícil de imaginar. Então, é subir a montanha, né? Deus quer nos dar graça para que a gente possa subir a montanha. Então, o que eu faço diante dessa situação, né? Se eu pego o texto, quero meditar no que está ali, mas não consigo, vou pedir para que Deus me dê os meios necessários para subir a montanha. Então, o que eu vou pedir? Deus, me dá a graça para poder entender esse texto. Tá difícil, eu não estou entendendo nada, mas me dá alguma luz do que está sendo dito aqui. O que isso significa? A pessoa já está se colocando em uma atitude humilde, porque ela está reconhecendo que ela não tem capacidade dela mesma para entender, e de que ela precisa de alguém que ajude ela. Pedi e receberei, né? Pedi e recebereis, e seja perseverantes, né? Então, exatamente, esse alguém, né? Não é assim, por um esforço humano que eu vou conseguir entender ali a leitura e tal. Alguém vai me dar essa graça, que é nosso Senhor, pelo Espírito Santo. Então preciso pedir, né? Muitas vezes a gente quer que uma pessoa te indique o caminho, né? Não, eu quero eu quero que Deus me mostre o caminho através de uma pessoa, a pessoa tem que vir falar para ti. Não é assim. Mas é bem o que o Mateus está dizendo. Tem que começar a subir a montanha. E a gente tem que ir com as pernas da gente, né? Começar a vida de oração, e quando vê, que nem eu estava dizendo antes do texto, né? Quando a pessoa realmente aprende a rezar o texto meditando, ele reza um texto, reza dois, reza todo me fugiu a palavra agora. Rosário. Todo o rosário, e não vai perceber, né? Sim. Aí vai acordar 5 horas para rezar com o Frei Gilson. Exato. E vai trabalhar feliz e tá tudo certo. É que é uma graça mesmo, né? É uma graça. Essas pessoas que acordam, pode ser que algumas façam por esforço puramente humano, mas a maioria, eu acredito que se mantém fiel, é por graça, né? É por graça. No fim das contas, a gente precisa, e isso nosso Senhor bate constantemente, né? A gente precisa ser humilde, reconhecer a nossa miséria, reconhecer o nosso pecado e pedir ajuda para Ele. Pedir ajuda. Né? A gente pode subir a montanha sozinho, tentar subir sozinho, só que vai ser muito difícil e corre o risco de a gente cair. Então eu vou pedir ajuda de alguém que já subiu, já sabe bem como é que é a montanha, conhece toda a montanha, conhece os buracos, conhece por onde, qual que é o melhor caminho. Então eu vou pedir ajuda para esse que conhece, que é Deus, né? O Criador de tudo, Ele conhece a montanha mais do que eu, né? Ele conhece a montanha. Foi Ele que criou a montanha. Não significa que tu não vai cair, mas Ele vai te ajudar a levantar. Exatamente. E começar tudo de novo. Pode ser que Ele permita tu cair para te mostrar alguma coisa. Isso, é verdade. Aí temos Lucas. Lucas também, capítulo 22, versículos de 61 a 62. Pedro respondeu. Isso aqui, essa passagem, ela está no contexto de que Pedro nega 3 vezes a Nosso Senhor. Pedro respondeu: Homem, não sei o que você está dizendo. Porque alguém ali perguntou para Pedro se ele conhecia Jesus, né? Imediatamente, enquanto ele ainda falava, um galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro, aqui daí no caso Pedro já tinha negado 3 vezes a Nosso Senhor. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Aí aqui que nos deve chamar a atenção, né? Que saindo dali,
chorou amargamente. Pedro chorou amargamente após isso. Que já veio o arrependimento. Né? Já veio o arrependimento. Porque ele reconheceu que o que é interessante, né, que Pedro ele se sustém muitas vezes ao longo ali do Evangelho de São Lucas e dos sinóticos, ele se sustém nos próprios pés. Porque Nosso Senhor diz para ele, olha, Pedro pergunta, né, para Pedro, Pedro, tu me amas? Ou dá o voto de confiança para Pedro muitas vezes, e Pedro parece que por ele mesmo se mantém no voto de confiança. E daí, num outro trecho, Nosso Senhor diz para ele que ele vai negar ele. Só que Pedro diz que não. Não vou que negar. Não vou negar, não vou negar. aí, Imagina, né? Pedro, eu sou fiel. Líder dos apóstolos, vou negar o Senhor. Isso acontece, sabe quando que acontece muito? Isso acontece quando um pai vai querer educar o filho. O pai já passou por aquilo, tá vendo que o filho tá indo para aquele caminho, daí o filho, não, isso foi contigo, não vai acontecer comigo. Comigo vai ser diferente. Vai ser diferente. Adolescente. Né? Exato. E daí depois o adolescente cai, nós adolescentes também, né? Quando a gente acha que sabe tudo. Então, Pedro também se sentia ali, não, eu sou fiel. Então veja, não é mesmo o príncipe dos apóstolos, aquele primeiro papa da igreja, ele teve que reconhecer a sua dor, né? Teve que reconhecer a sua falha, sua fraqueza, né? Perante de Nosso Senhor. Então, se Pedro teve que reconhecer a fraqueza, imagina eu. Imagina nós. Pedro, né, nosso primeiro papa, né? Primeiro papa. Ele foi o fundador da igreja. Né? Aqui Pedro e depois São Pedro, né? Hoje vive beatífica, de uma maneira beatífica na presença de Deus, né? E na ressurreição, se a gente ser humilde, reconhecer as nossas falhas, pedir ajuda ao Nosso Senhor e viver uma vida intensa de oração e de ascese, de esforço, a gente pode um dia encontrar Ele lá no céu. O que acontece também muito, a gente fica pensando, eu particularmente pensando assim, poxa, para ser santo não é fácil, né? Não. E daí às vezes tu te joga assim e pensa, poxa, eu nunca vou ser santo. Aí é que tá. Esse é o ponto, né? Porque a gente vê tanta dificuldade na santidade que às vezes tu abre mão. Tu larga tudo. Tu pensa, não sou capaz. Não sou capaz. Só que a capacidade não tá na gente. Tipo, por mim mesmo eu não sou capaz de ser padre. Eu convivendo, né, com o Padre Césio e tudo, aqui na paróquia, e convivendo com outros padres, como que é uma vida de padre, por mim mesmo não sou capaz. Mas Nosso Senhor está me dizendo, não me disse nada ainda que não é esse caminho. Olha, tu segue por esse caminho. Tá te moldando. Tá me moldando, não sei, não me mostrou ainda nada dizendo, olha, tu pode sair porque tu tem que viver o celibato solteiro, ou tem que casar, ou tem que, sei lá, ser religioso. Ainda não me disse nada. E mesmo se ele te disser que não é o caminho, ainda tem possibilidade de ser santo, né? Não é porque tu vai ser sacerdote que tu não pode ser um santo. Exatamente. Não, o sacerdócio, qualquer estado de vida, ele é um meio para que eu consiga desenvolver as virtudes e alcançar a santidade, que é a vivência com o Nosso Senhor eternamente. Isso no caso de vocês, no matrimônio. No meu caso, sacerdócio, e outras pessoas no estado de vida consagrada, na religiosa. Isso é uma compreensão que todos temos que ter, né? Que independente da sua vocação, da minha, da dele, todos nós temos ali um caminho para buscar a santidade. Um chamado, né? Alguém que chama, né? Alguém e eu que respondo. Então o chamado vem primeiro, né? Deus primeiro chama, ele faz o convite, não te obriga. Faz o convite, se tu aceitar, tu vai ter um caminho árduo. Mas é uma recompensa jamais vista. E tu vê que isso é muito interessante, que muitas pessoas falam assim, tá, mas eu quero entender o meu chamado, não consigo compreender. E como é que tá a vida de oração? Aí que tá, né? Como vai entender o chamado? Como que vai entender se tu não pergunta pra pessoa? Que nem tu falaste antes, né? Tu tem todo o manual, tudo ali, e tu não vai perguntar pro Criador. Quem é que criou? Quem é que te dá as regras? Eu quero ser, mas não entendo. Eu quero ser santo, mas eu não sei como fazer. Eu quero ser pai de família, mas e aí? Até o pai de família tem que orar e pedir. Engraçado, né? Interessante, desculpa. Pode falar. Mas até eu tenho um testemunho aqui nosso, né? E antes de eu conhecer ela, eu estava passando por uma turbulência, assim, né? Daí eu
dobrei os joelhos e orei. E falei para Deus, Deus, eu não quero mais essa vida para mim, então eu preciso conhecer a pessoa certa. Não importa, eu era protestante, né? Nem protestante não posso dizer que eu era do mundo. E eu falei assim para ele, Deus, eu quero, não importa a religião que for, a religião que o Senhor me mandar a pessoa, eu vou seguir junto. Demorou para mim aprender. Né? Foi toda uma luta, uma conversão. Sim. E eu fiquei ali, mas aquilo ali nunca saiu da minha cabeça, aquela oração que eu fiz, e eu falava, eu estou em débito com Deus, eu estou em débito com Deus, e acabei passando um período muito afastado, né? de momentos de oração, porque eu sentia a culpa de que eu pedi, Deus me atendeu, e faltava eu cumprir com o combinado. Ele sempre vai estar aberto ao nosso arrependimento, né? Nunca vai ser demais para ele o nosso pecado. Ele sempre vai nos perdoar, apesar de tanta... Tu já tá naquele pecado há muito tempo, tu volta e tu já não sabe mais o que tu vai falar na confissão, né? Às vezes muito isso pro padre, tu já não sabe mais. Mas Deus, ele nunca vai deixar de perdoar. E Deus é paciente. É paciente. A gente que é ansioso, Deus é paciente. Exatamente. Ele sabe o tempo, né? Às vezes a gente quer no nosso tempo, né? E Deus responde no nosso tempo muitas das vezes, mas a gente tem que entender o tempo dele também. Ele te esperou. Hoje você já é muito diferente, né? Sim. Você já é muito diferente através do que ele te moldou, né? E o podcast hoje existe graças à conversão. Graças a essa conversão, a essa vontade de aprender tanto sobre a igreja, que virou uma vontade de aprender e de que os outros também aprendessem. Que aprendessem. A ignorância que eu tinha de não ter o conhecimento, eu me senti assim, eu tenho que passar para muitas outras pessoas. Aquelas perguntas, né, que sempre tinha, mas e isso? Por que é assim na igreja? E não achava quem respondesse, né? E hoje a gente busca todas essas respostas de uma forma que a gente possa aprender e ensinar também, né? Não porque a gente, eu estou fazendo porque eu sei, não, porque a gente quer aprender cada vez mais, né? E quanto mais a gente aprende, mais a gente ama. Né? Mais a gente ama a palavra, mais a gente ama tudo que Deus deixou pra gente e mais a gente quer buscar. E mais a gente quer conhecer, né? Tem uma passagem, não me lembro agora em qual momento, que acho que é nos evangelhos, que acho que é nosso que fala, né? Jesus fala: Senhor, que te conheçam a ti, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Inclusive é o início do catecismo, né? Então, ou seja, a vida eterna é essa, nós estamos falando, né? A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Eu vou conhecer alguém, eu vou conhecer Deus, né? Claro, a gente tem a compreensão de que Deus se fez homem, né? Mas não é o conhecimento de uma doutrina, de uma regra, como a gente estava dizendo antes, né? De uma lista, é de alguém, né? Eu quero conhecer a Deus. Só que, claro, esse conhecer a Deus me leva a conhecer outras coisas, né? Deus, ele se manifesta através da criação. E a criação também está presente no que os homens conseguem desenvolver da inteligência, né? Ou seja, de várias coisas, né? Que nem eu estou estudando filosofia, né? Eu vou conseguir conhecer mais a Deus através da filosofia. Sim. E de tantos homens que passaram pela história, que se esforçaram naturalmente para conseguir chegar a uma resposta da criação, né? De um criador que fez todas as coisas. Me vem uma pergunta aqui. A oração, ela é particular? Ela é só minha? É do meu íntimo? Ou eu posso fazer oração por outra pessoa, para outra? Porque eu fiz a oração para mim, mas envolveu a vida dela. Sim. Então, isso é interessante, nesse exemplo que está dando, existe a comunhão dos santos, né? No credo, né, no creio, no símbolo dos apóstolos, que não é bem uma oração, mas a gente reza, o símbolo dos apóstolos é uma síntese na nossa fé, né? E nessa síntese a gente professa toda a missa dominical, ou de preceito, de que a gente crê na comunhão dos santos. O que acontece? Na comunhão dos santos existe, como eu posso dizer, uma poupança da igreja. Nessa poupança é depositada todas as graças.
todos os méritos dos santos são depositados ali. E Deus vai usar essa poupança como Ele quiser. Vai entregar ali, digamos, o dinheirinho da poupança, que são as graças, para quem Ele quiser. E eu, como estou na comunhão dos santos, ou seja, para estar na comunhão dos santos, para estar, digamos assim, inserido naquele conjunto de fiéis que tem acesso à poupança, eu preciso estar em estado de graça. Ou seja, fazendo uma analogia, né, eu vou entrar no banco, eu preciso tirar os metais, né, que me pesam. Eu preciso tirar os pecados do meu bolso, de mim, preciso tirar tudo aquilo que me pesa para entrar no banco e ter acesso à poupança. Então eu preciso estar em estado de graça para ter acesso à comunhão dos santos, e quando isso acontece, eu posso então pedir por aqueles que estão na comunhão dos santos. Deus vai dispensar a graça, ou seja, Ele vai pagar aqueles que Ele aprover de acordo com os seus desígnios, né, de acordo com a sua vontade. E isso é isso que está acontecendo, nesse exemplo que eu quis dar, é porque acontece a oração, né, de cada um, intercessão e tudo. Agora que tu falou isso, agora eu vou complementar com a minha parte. Porque ele conta, então, que ele fez essa oração, mas eu, morando lá em Minas Gerais, né, lá na região sudeste, ele aqui no Rio Grande do Sul, eu tive o meu momento de fazer uma oração e pedir para Deus que eu queria, então, ter um passo diferente na minha vida. Eu já formada, trabalhando, já tinha feito a faculdade, então que eu queria, então, encontrar a pessoa certa para casar. Então, quando eu estava fazendo a minha oração, pedindo para Deus, que eu me lembro que eu rezei, conversei com Deus e falei assim para Ele, então, eu quero ter a minha família, então eu acho que em algum lugar o Senhor deve ter reservado uma pessoa para mim. E aí falei, né, quem sabe na cidade vizinha, quem sabe em São Paulo, na China, nem que seja lá no Rio Grande do Sul. Lá no último estado do país, né? Lá embaixo, eu acho que Deus, que lugar frio lá. Eu penso, Mateus, que ele estava rezando e eu estava lá em casa rezando ao mesmo tempo. Sim. E Deus falou assim: tá aqui, vou ali o último agradável. Tá feito aqui, então, caiu as moedinhas na mesma poupança. Então, quem entende os desígnios de Deus, né? É verdade. Depois que a gente vai vivendo, a gente vai vendo tanta coisa que a gente fala, nossa, em algum momento eu pedi isso para Deus. Que daí eu vejo a minha rotina que eu tenho. Em algum momento eu pedi para Deus. Eu queria pegar meu carro, levar meus filhos para a escola, ir trabalhar, voltar, pegar eles da escola, chegar em casa, tomar um café com eles. E quando eu olho a minha realidade, o meu dia a dia, a minha rotina, eu agradeço muito. Porque eu penso do jeitinho que eu pedi, do jeitinho que eu sonhei, Deus sonhou junto comigo, né? E outra coisa, eu tenho muito a agradecer. E outra coisa interessante é que a gente tem que também, pensando, né, na nossa história, que a gente às vezes acaba abrindo mão. Deus dá aquilo que a gente deseja, só que a gente não entende o quão profundo é o pedido que a gente faz. Eu vou te dar. Ela teve que abrir mão de toda uma as família, consequências, né? Isso. Da família dela, ela ficou longe de tudo. E isso é difícil também. Isso me lembra, assim, uma amiga muito íntima que eu tinha na adolescência, que ela já era catequista, adolescente, e ela já era catequista, né? E eu lembro que ela dizia assim pra mim, cuidado com o que tu pede pra Deus nas orações, porque Deus dá. E eu tinha isso pra mim, assim, bom, né? Acreditava que ele dava. E eu pensava assim, eu tenho que cuidar. Então, assim, na hora que eu rezei, eu não cuidei, né? Eu falei, não, lá no Rio Grande do Sul, podia ter pedido lá em Minas, né? Tava indignado. Mas é interessante, né, esse exemplo, porque tu, apesar da vontade de Nosso Senhor, de que houvesse sacrifício, tu aceitou. Eu aceitei. Então é isso, né? Quando a gente pede a santidade, quando a gente pede uma vida de oração, a gente pede pra gente poder, assim, reconhecer a nossa miséria, ter a graça da humildade, Deus vai nos pedir coisas que talvez a gente não vai gostar no momento, sim, mas que são passos anteriores até chegar àquilo que Ele quer nos dar. Então, realmente, pedir, confiar e se entregar não significa que vai ser tudo perfeito, né? Vai ter que abrir mão de alguma coisa, às vezes. Só para matar ali a pergunta, né, da oração particular e
da oração pública, né? Eu acho que era isso que o Daniel queria dizer. É que existe, então, o ensinamento da igreja nos diz que existe 2 tipos de oração, né? Assim, em relação a de quem faz a oração, né? Da maneira como faz e dos fiéis e tal. Então, quando eu faço uma oração sozinho, lá no meu quarto, ou lá na capela, estou rezando, a gente poderia classificar como uma oração particular. Mas quando eu estou estou na igreja, na missa, estou numa procissão, estou num terço com os amigos e tal, então uma oração pública. Essa distinção bem simples assim, né, de que tem a oração pública, o culto público e o culto privado. Por isso que também tem aparições particulares ou privadas, que não é uma aparição pública. Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima é uma aparição pública, que apareceu para vários fiéis. Mas, sei lá, tem várias aparições, que eu não me lembro agora alguma, mas que foram privadas. Então, essas diferenças assim. Não, dos pastorinhos ela foi... não me vem à mente agora o nome da Santa Teresa d'Ávila, é uma aparição da Santíssima Trindade? Não. Não. Ai, fugiu agora. Tem um exemplo um livro muito bom. Da Divina Misericórdia. Aquela imagem. Santa Faustina. Santa Faustina, isso aí. É uma aparição privada. Foi a aparição privada, né? Exato. E que com o tempo se tornou pública, sim, assim, se tornou a pública, devoção. Isso, e ela transformou, ela mostrou aquilo em forma do quadro, né? Exato. Ela mandou pintar, e ela disse que qualquer que fosse o pintor não seria capaz de colocar a beleza que realmente ela viu, né? E é muito bonito. Então tem essa distinção assim, algo simples, né? Mas... Tá, então uma dúvida que me vem, tu disse antes ali, que tem a oração falada e a oração da mente ali, né? Deus atende só pela oração da mente? Como eu posso dizer assim, deixa eu pegar a cola aqui, né? Porque quando tu fala oração da mente, tudo bem, tá? É oração mental, né? Por isso que mental. Mas deixa eu pegar aqui, tu não vai falar assim diretamente. O que Catecismo de São Pio X fala, né? O que é oração? Oração é uma elevação da alma a Deus para adorá-lo, para lhe dar graças e para lhe pedir o que precisamos. Tá? Então é uma elevação da alma a Deus. Mas ela pode se dividir em oração mental e vocal. Aí do 256 aqui, vai dizer, a oração mental é a que se faz somente com a alma. A oração vocal é aquela que é feita com palavras acompanhadas pela atenção do espírito e da devoção do coração. Desculpa, me fugiu a pergunta. Se Deus atende a oração... Deus atende a oração mental, né? A oração, sim, porque Deus... Ele vai te entender, não precisa tu falar. A onisciência dele, ele vai saber tudo, inclusive o que a gente está pensando agora. Então ele vai saber o que tu vai estar pedindo na meditação, ou tu vai estar contemplando. Mas a meditação é que existem diferentes tipos de oração, né? Existe oração de petição, oração de intercessão, oração de contemplação. Quando a gente fala em oração mental, a gente fala desses tipos também. Então, não necessariamente eu vou estar pedindo mentalmente. Eu posso estar adorando, eu posso estar intercedendo. Deus vai ouvir a oração igual. Mesmo, ele não não depende da voz, né? Sim. Imagina, os mudos então não poderiam rezar. É absurdo, verdade, né? Verdade, perfeito. Né? Ok. Isso aí. Mais algo? Muito bom, né? Tá ótimo, né? Tá ótimo o papo, hein, Matheus? Vamos ter um excelente padre, né? Vamos. Um padre Se essa for a vontade de Deus. Se essa for a vontade de Deus, né? Que assim seja, amém. Amém. Matheus, eu assim, quero te agradecer muito, né, pela tua participação aqui. Tenho certeza que de uma forma ou de outra vai ajudar muitas pessoas. Eu aprendi muito. Eu aprendi. Aprendi muito contigo hoje. Louvado seja Deus. E entendo. Não é pelo meu mérito meu, mas é que Deus dá. Deus age através das pessoas. Isso, né? Deus age através das pessoas. E com certeza vai agir muito
mais aí e o podcast vai conseguir atingir as pessoas que não estão aqui, talvez lá do outro lado do mundo, Né? né? Que Isso se aí. atingir uma pessoa já está maravilhoso. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite de vocês. Vou pedir a Nosso Senhor que conceda a graça necessária para vocês para poder continuar esse trabalho e que, como o senhor falou, né, uma alma salva já valeu aqui esse trabalho inteiro, né? É verdade. Exatamente. E eu quero te agradecer também, te desejar assim, um bom ano de estudo, um bom retorno para o Seminário Mater, te dizer que você é mais um que entra para o nosso coração na hora das orações, tá? Nós somos muito fãs da nossa igreja, muito fãs dos nossos seminaristas, dos nossos padres, porque são pessoas que Deus está usando para nos guiar, né? Então, que você consiga, no teu tempo de estudo, no teu tempo de formação, guiar muitas almas, guiar muitas pessoas. Ter o discernimento certo, né? Que Deus te mostre. E que tu seja muito feliz, viu? Obrigado. No seminário, na vida, seja muito feliz. Para a glória de Deus e salvação das almas. A gente, como de costume, a gente pede então pro convidado fazer encerramento. Bom, então vamos encerrar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a Nosso Senhor por esse convite da Daniel e da Nice, pela família deles. Os peço ao Senhor Jesus que possais abençoar as suas vidas, seus trabalhos, o seu convívio em casa, com seus filhos. O Senhor possa dar graça a eles para poderem seguir, né, na igreja, nos sacramentos, com piedade, com devoção, com recolhimento, com atenção às tuas palavras. Os peço também a Santíssima Virgem Maria que possais, com um braço de mãe, com um gesto acolhedor de um carinho de mãe, possa também acolher as suas vidas, os seus pedidos, as suas dificuldades que tiverem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, rogai Rogai por por nós. nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.